Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, mais uma oportunidade de estudo. E antes de iniciar esse nosso aprendizado de hoje, vamos fazer uma pequena prece. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz, na vida em que me agasalha, enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me força no caminho para lutar e vencer, transformando os espinhos em flores do meu dever. Ó Pai, não se esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão, guarda-me em teu coração de paz e amor sem fim. Que assim seja. Boa noite. Olha só, gente, estamos já no capítulo 17. No capítulo 17 deste livro, Horizontes da Fala de Miramês, se intitula Pensar é um Dom. Miramês inicia este capítulo nos dizendo que pensar é um dom indescritível na linguagem humana, é um tesouro inigualável que recebemos do coração de Jesus. Vejam só, indescritível na linguagem humana. Aí eu me lembrei do estudo com a Cris, né, do livro dos Espíritos, que ela sempre destaca para a gente que os Espíritos mencionam que a nossa linguagem é inadequada, que é uma pobreza da linguagem humana, que a nossa linguagem é insuficiente para eles, Espíritos, definirem para a gente o que está acima da nossa linguagem. Então, quando eu me deparei com essa expressão do Miramês dizendo que o dom é indescritível na linguagem humana, né, o pensar, eu falei assim, bom, vamos entender então primeiro o que é um dom. Aí eu fui buscar no dicionário Wise. O dicionário Wise, vocês conhecem aquele grandão, aquelas folhas fininhas, aquelas letras minúsculas, né? Gente, mais de metade da página com definições do que seria dom. E eu busquei lá no sentido religioso para gente, e estava escrito assim, que o dom é um bem espiritual recebido de Deus. É um bênção ou uma graça recebida pelos deuses. Mas também tem um outro conceito que eu gostei, que é uma aptidão inata. É um talento para fazer algo difícil, especial ou raro. Então, quando formos falar aqui hoje que pensar é um dom, vamos pensar nesse dom como essa bênção recebida e como essa capacidade, essa aptidão que nós temos de fazer algo difícil, algo especial, tá bom? E o que acontece? Quando eu comecei também a preparar esse capítulo, eu fiquei assim muito feliz, porque não é coincidência, na semana passada, né, porque toda segunda-feira, depois desse nosso estudo aqui, a gente tem um grupo, né, da minha reunião mediúnica lá, do Francisco de Assis, e a gente se reúne, né, através do Zoom para a gente estar estudando. E nós estamos estudando o livro Vinho de Luz. E o capítulo era justamente o teu dom. Eu falei, oh meu Deus, acabamos de estudar o teu dom que Emmanuel nos trouxe, e agora Miramês nos faz pensar em dom. E o que tinha lá no livro Vinho de Luz? O Emmanuel nos disse nesse capítulo, né, que o teu dom, ele foi dissertando sobre um versículo da primeira carta de Paulo a Timóteo, que fala assim, não desprezes o dom que há em ti. Aí eu só vou pegar umas citações que Emmanuel fez, que eu acho muito bacana para a gente poder entender esse capítulo de hoje do Miramês. O Emmanuel nos diz assim, em toda parte há uma incontrolável ansiedade de todos para estarem recolhendo dons do céu, mas ninguém tem aquela disposição sincera em espalhar estes dons a benefício de todos. Aí ele vai e nos faz um alerta, ele diz assim, recorda, meu amigo, que nós podemos ser, que vocês podem ser o intermediário do mestre em qualquer parte. Basta que vocês compreendam a obrigação fundamental no trabalho do bem e está tendo a vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios.
Então, veja só o alerta de Emmanuel, né? Para a gente recordar que podemos ser o intermediário do Mestre Jesus e que a gente precisa compreender essa obrigação nossa de estar trabalhando no bem. E ele finaliza esse capítulo lá no livro Vinha de Luz dizendo assim: lembra-te que és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Olha só, lembre-se que nós estamos aqui de passagem, um tempo muito curto. E qual é o nosso dever? De aplicar o dom de servir. Então vamos unir esse alerta de Emmanuel no Vinha de Luz com esse capítulo de hoje que Miramês nos traz, dizendo que pensar é um dom. E Miramês continua dizendo que muitas escolas falam nessa educação da mente, mas poucas se lembram da disciplina da palavra. Então vamos educar nossos pensamentos, mas sem provocar morte naquela congênita expressão das ideias. Vamos buscar educar esses pensamentos, disciplinar, né, agora as nossas palavras, que é o que ele traz para a gente como proposta neste livro Horizontes da Fala. Quando ele fala em educação, eu já comentei com vocês que eu estou lendo um livro também de Walter Oliveira, que se chama Construção da Mente. Eu achei interessante porque o Walter, ele coloca assim que a gente precisa compreender a educação como um processo evolutivo, mas que depende muito do nosso esforço pessoal, da nossa vivência num trabalho construtivo de nós mesmos. Olha só, quando a gente compreender essa educação como um processo evolutivo que vai depender do nosso esforço, eu acho isso muito significativo para a gente, principalmente nessa proposta do linguajar do verbo que a gente está falando aqui, estudando toda segunda-feira. E Miramês diz, olha, se nós temos o dom de pensar, nós temos igualmente esse dom também de falar. E os pensamentos são como os rios, que vão beneficiando por onde passam. E a boca, quando pronuncia sons de ouro, é como se fosse uma joia de Deus no terminal do verbo. Olha que bacana, vamos imaginar então esses pensamentos como um rio fluindo, as águas, né, a nossa matéria mental fluindo como essas águas do rio. E é muito interessante também, porque eu pensei na mesma hora, é uma pérola, uma frase que é uma pérola que está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, que fala assim: o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Mas o que eu quero destacar aqui para a gente em relação a esses pensamentos, para a gente entender como que ele pode funcionar, né, como essas águas do rio, é que o pensamento ele se expressa por ondas de múltiplas frequências. Então, a expressão desse pensamento, dos nossos pensamentos, são por ondas de múltiplas frequências. E essas ondas se sintonizam com as vibrações semelhantes, conduzindo não apenas o conteúdo daquele pensamento, mas também as nossas emoções. E a intensidade dessas emoções, que são conduzidas por essas ondas, né, dos nossos pensamentos, vão ser determinadas pela força da nossa vontade. Ou seja, a minha vontade que vai imprimir a intensidade da frequência dessas ondas, desses pensamentos que estão carregados das minhas emoções. Então, como um rio, os nossos pensamentos vão levando, então, em suas águas, as nossas emoções, e que vão variando de intensidade de acordo com a nossa vontade. Olha só como tudo depende de nós, do nosso esforço, da nossa vontade. Então, ele vai nos contando, exercita os teus pensamentos em conexão com as palavras, começa a pensar e a falar coisas positivas, que o hábito vai te colocar no caminho da tranquilidade de consciência. Mas não te esqueças também de ser uma pessoa operosa, porque a inatividade destrói quase todos os esforços da natureza em teu favor. Então, ele está nos conclamando a pensar e a falar coisas positivas. Lembra que a gente já comentou? Vamos disciplinar essa nossa fala, vamos ter o cuidado de colocar coisas boas, coisas bonitas na nossa fala. E isso
isso aí pode vir a ser um condicionamento, um hábito, um reflexo condicionado, tá? E essa questão do hábito, não sei se vocês se lembram, alguns capítulos atrás, a gente estava falando sobre a nossa casa mental. E quando a gente falou dessa casa mental, eu trouxe aqui para a gente ilustrar aquele castelo de 3 andares que o Espírito Calderaro fala naquele livro No Mundo Maior. O que acontece? É lá no primeiro andar que está o arquivo de todas as nossas experiências anteriores. Tudo que a gente viveu está guardadinho lá no primeiro andar desse castelo. E esse primeiro andar é o nosso subconsciente. E é aí, neste andar, que moram os nossos hábitos e todos os nossos automatismos. Então, esse hábito que a gente tem, que a gente foi conseguindo de tantas existências, eles estão guardadinhos ali no primeiro andar, que é no nosso subconsciente. E é interessante, nesse livro, No Mundo Menor, que o Calderaro fala assim, que para que a nossa mente possa prosseguir na direção do mais alto, é indispensável que ela se equilibre. E como que ela vai se equilibrar? Ela vai se valer dessas conquistas passadas, ou seja, desses automatismos e desses hábitos, para que ela possa orientar o agora, o presente, que por sua vez vai se amparar na esperança, que vai fluir lá daquele idealismo do terceiro andar, para que a gente possa construir um futuro edificante. Só que, infelizmente, muitos de nós preferimos nos deixar arrastar pelas tendências negativas cristalizadas, ou seja, pelos hábitos negativos cristalizados que estão guardadinhos ali no nosso subconsciente, em vez de construir um futuro de paz, de alegria, de harmonia, na conquista desta consciência que Miramês está falando, dessa consciência equilibrada, tranquila, né? E olha só, a gente acabou de mencionar o livro Vinha de Luz de Emmanuel. E sabe o que ele fala lá naquele texto que eu falei para vocês do teu dom? Ele fala assim, que mãos ociosas entregam a enxada à ferrugem. Olha só, mãos ociosas entregam a enxada à ferrugem. E é o que Miramês está falando aqui. Eles precisam de pessoas operosas. Ou seja, vamos pôr a mão enxada. Não vamos deixá-la enferrujar, como diz Emmanuel. Vamos estar trabalhando, servindo, agindo, porque bom é pensar sim. Porque mesmo que a gente queira, a gente nunca vai conseguir ficar inativos na área da mente. É impossível a gente ficar sem pensar. Os pensamentos fluem como aquelas águas do rio o tempo todo. Mas convém nos esforçarmos todos os dias para estarmos educando essas nossas ideias que vão nascendo como flores do céu, lá no centro da nossa alma. Eis que é este o nosso trabalho, que sempre conta com a ajuda da espiritualidade superior. Aí vocês lembram do capítulo anterior que a gente falou do auxílio que a gente recebe daqueles anjos, dessa espiritualidade amiga, que sempre está ao lado daqueles que se propõem a trabalhar no bem? Pois é, e ele aqui Miramês reafirma isso. Nós temos a ajuda da espiritualidade superior. Nós precisamos educar essas nossas ideias, gente, com pensamentos bons. Aí, essa questão de você estar se demonstrando conforme aquilo que você pensa, eu lembrei da doutora Marlene Nobre, que ela sempre falava nas palestras dela, ela usava um provérbio, só que ela trocava as palavras. Ela dizia assim, diga-me o que pensas, e eu te direi quem és. Diga-me o que pensas, e eu te direi quem és. Era a doutora Marlene Nobre, eu sempre gostei muito dela, os trabalhos dela são maravilhosos. Mas o Miramês continua aqui dizendo para a gente que estamos cercados por um acúmulo de ondas mentais procedentes de muitos mundos que se interfundem com o nosso planeta. E essas ondas mentais são vivas, porque elas procedem de vidas. E elas nos visitam, quando em nós encontram guarida, através da sintonia que as atrai. Vejam só, nós estamos cercados dessas ondas mentais. Já a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre ondas. Hoje parece que o estudo todo vai estar voltado para essas ondas de múltiplas frequências. Mas
Miramês está afirmando aqui que essas ondas procedem de muitos mundos. Então, não é só de nós, habitantes deste orbe terrestre, de nós encarnados e desencarnados. É de muitos mundos. E é de acordo com a nossa afinidade que a gente vai atraindo. Então, quando eu li essa questão de muitos mundos, eu achei muito pertinente trazer para a gente a questão 55 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E eles respondem: sim. E o homem terreno está longe de ser como supõe o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Mas antes de eu dar continuidade aqui, eu estou vendo que a nossa amiga Teresa está colaborando com a gente aqui, dizendo, olha, que é muito importante o controle do pensamento, que se exterioriza em palavras. Por isso Jesus disse vigiar e orar. Isso mesmo, Teresa, e olha que legal. Eu acho muito importante isso do vigiar, né? Bem antes, a palavrinha vigiar. Importantíssimo. Estamos aqui aprendendo juntos. Mas vamos lá, falando dessa questão da pluralidade dos mundos habitados, essa questão é um dos princípios básicos da nossa doutrina espírita, a questão da pluralidade dos mundos habitados. E tem um livro bem antiguinho, muito interessante, eu não sei se vocês conhecem, que se chama O Pensamento de Emmanuel. Ele foi escrito por Martins Peralva. E tem um capítulo ali que Martins Peralva dedicou aos mundos habitados. E ele nos diz que essa resposta dos Espíritos, na questão 55 do Livro dos Espíritos, confirma justamente aquilo que Jesus nos trouxe em João, capítulo 13, versículo 2, quando ele dizia, na casa de meu pai há muitas moradas. Aí eu lembro sempre do Fred, quando eu leio isso aqui. Quem de nós não lembra, né, dele fazendo desenho lá no quadro, mostrando o tamanho do nosso planeta, e ele fala assim, gente, nessas galáxias, nesse monte de galáxias, é esse nosso planetinho insignificante. Aí o Martins Peralva vai e fala ali, né? Com semelhante insignificância dimensional, por que seria esse nosso pequenino e desajeitado planeta um núcleo polarizador de milhões de galáxias? Gente, eu fiquei rindo lembrando do Fredinho aqui, né? E ele continua dizendo, sob o ponto de vista filosófico, transitam as almas por vários mundos, purificando-se cada vez mais e adquirindo a sabedoria que as tornará realmente perfeitas. Então, estão essas almas transitando de mundos para mundos. Isso aí a Cris está falando, inclusive, no estudo dela agora, do Livro dos Espíritos. Está muito bom. Bom, o aprendizado, a colheita de experiências, o acúmulo dos valores eternos não se verificam somente aqui na Terra, mas em diversas moradas do Pai, conforme o ensino de Jesus quanto essa pluralidade dos mundos habitados. E quando ele diz aqui, Miramês, nessa terceira frase aqui para gente, que essas ondas nos visitam quando encontram guarida em cada um de nós de acordo com a nossa sintonia, é muito importante essa questão de sintonia, essa afinidade, né? A doutora Marlene Lopes, vocês desculpem eu mencionar, porque eu gosto muito mesmo dela, ela diz assim para a gente que a sintonia é uma das propriedades da nossa matéria mental. E ela há por todo lado. E existe por todo lado a influência do bem ou do mal. E nós, seres humanos, como viajantes do cosmos, nós respiramos neste vastíssimo império de ondas que se comportam como uma massa, matéria, tá? E somente assinala aquelas que se lhe afinam com o modo de ser. É a questão da afinidade que eu falei pra gente, né? Então ela fala assim, que cada mente, pois, é como se fosse um mundo de per si, e respira nessas ondas criativas que ele produz e com as quais ele vai sintonizar. Somos nós que criamos esse nosso mundo. Mas o Miramês continua dizendo, então, que se queres forças superiores que te ajudarão a construir a tua vida, emite ondas na gama do amor, desprende energias no clima da caridade, trabalha para entender a tua missão no lugar onde estiveres, que os teus caminhos serão iluminados. Vejam só, eu falei que hoje a gente ia ficar um pouquinho
falando sobre ondas, né? O primeiro está me mencionando demais a onda aqui. E ele fala nas ondas na gama do amor. Então eu pus aí no slide, espero que vocês consigam ver na primeira figurinha, a questão das ondas. Nós temos aí as ondas longas, médias e curtas. Lá na curta, a primeira, são os raios gama, essas ondas que ele está nos propondo a gente vibrar nessas ondas, na gama do amor. Logo embaixo eu coloquei também um gráfico, não sei se vocês conhecem, é interessante, é o resultado de pesquisa de um cientista da consciência. Ele fez essa frequência das emoções de nós, seres humanos, que as nossas emoções vibram na frequência Hertz. Lá embaixo, com baixíssima frequência, está a nossa vergonha, tem a culpa, tem tudo isso. E o amor está lá em cima, com 500 Hz a frequência. Tá? Então, isso aí é só um gráfico ilustrativo que esse estudioso, esse cientista traz para a gente ter uma ideia de como vibram as nossas emoções, né? Em qual frequência que elas estão. Porque o Miramês está nos conclamando a vibrar nas ondas na gama do amor. Mas como que é essa questão de ondas? Olha só, no livro Dom da Mediunidade, da doutora Maria Nobre, ela fala assim, que nós exteriorizamos, através do nosso cérebro, as ondas que vão marcar essa nossa individualidade que nós somos. E nós vamos absorver, então, aquelas que a gente entra em sintonia, afinidade. Né? Mas, para entender um pouquinho essa questão de ondas, tem um livro que não posso deixar de citar aqui para a gente entender isso aí melhor. É o livro Mecanismos da Mediunidade. Esse livro de André Luiz é muito interessante. E André Luiz vai explicando para a gente, passo a passo, para a gente entender melhor o que seria isso aí, essa questão das ondas. Ele fala assim, que toda agitação vai produzir uma onda. Então, uma frase que a gente emite, ou um instrumento que vibra, vão estar criando ondas sonoras. Só que as ondas, elas são avaliadas de acordo com o comprimento que elas estão se expressando. E esse comprimento vai depender do emissor, onde se verifica a agitação. Então, os comprimentos das ondas, a gente viu ali um desenho, as longas, médias e curtas. Aí ele vai dar um exemplo para a gente. A gente, quando é criança, quem já não jogou uma pedrinha na água de um lago para ver aquelas ondinhas que formam, né? E o André Luiz fala que se a gente agitar as águas de um lago com uma vara fina, a gente vai estar provocando pequenas ondas. Mas se a gente joga um tronco de árvore nessas águas, as ondas vão ser bem maiores. E ele ainda fala, ele menciona no livro dele aquela questão da excitação dos elétrons, né? Que faz com que os átomos vão lançando aquelas ondas que vão produzir calor, som, luz e raios gama, tá? Através das combinações. Mas o André Luiz diz que o homem só consegue assinalar as ondas que se lhe afinam com o modo de ser. Então, olha, só vou conseguir assinalar, ou seja, perceber as ondas de acordo com a afinidade daquele que eu sou. E ele diz também que ao estudar o pensamento, ou o fluxo energético do campo espiritual dos seres criados, olha, ele não falou do ser humano, ele assim, dos seres criados, eles observaram uma graduação nos mais diversos tipos de ondas. Desde os raios super ultra curtos, em que se exprimem os anjos, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, que se exteriorizam as nossas próprias mentes humanas, até aquelas ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica ainda está em germe, tá? São raios descontínuos que eles vão arrojando de si. Olha que interessante, a gente viu ali as ondas, então, curtas dos raios gama, depois tem as médias e as longas. Nós, seres humanos, só conseguimos expressar ondas nessas faixas, curta, média e longa. Já os anjos, essa legião angélica, a emissão dessas ondas, tá? São super, ultra curtas. É uma coisa incrível. Mas como que a gente pode entender melhor essas ondas que nós emitimos? Quando que a gente emite uma onda curta, média ou longa? Aí ele vai explicar para a gente
E quando nós, seres humanos, estamos numa posição vulgar, ou seja, acomodados, nesses hábitos nossos do dia a dia, nessa nossa rotina do dia a dia, a gente está produzindo ondas muito longas. O que seria esse emitir ondas muito longas? Ele diz assim, olha, que a gente não pode esquecer, quanto mais longa é a onda de um átomo, que é produzida por aquele salto quântico, menor é a energia resultante. Então, olha, quanto mais longa a onda, menos energia resulta. Então, nós que estamos acomodados nessa nossa rotina diária, as ondas são longas, ou seja, a gente não produz energia quase nenhuma. Mas ele continua dizendo assim, que quando nós estamos num estado de atenção, de reflexão, como nós estamos aqui agora estudando, ou de oração, o campo dos nossos pensamentos começa a se exprimir com ondas de comprimento médio, ou seja, já estamos produzindo alguma energia, porque se as ondas são longas, as energias são baixíssimas, mas quando a gente está atento, refletindo ou em oração, nós estamos produzindo ondas médias, tá? Mas em situações extraordinárias da mente, quando a gente está passando por uma emoção muito profunda ou uma súplica afetiva, os nossos pensamentos vão começar a emitir raios muito curtos, ou de um imenso poder transformador do nosso corpo espiritual, semelhantes àqueles que se aproximam dos raios gama. Olha só, então André Luiz vem solucionar aqui para a gente o que o Miramês trouxe, porque o Miramês está nos conclamando, vamos vibrar nas faixas, nessas ondas gama do amor. O André Luiz vem dizendo, quando a gente está envolvido por emoções profundas, quando a gente está naquela súplica afetiva, a gente consegue emitir essas ondas curtas e a gente consegue arrojar de nós um imenso poder transformador desse nosso campo espiritual. É uma coisa, assim, fantástica. Vamos, então, procurar fazer isso. O Miramês está nos chamando a vibrar nessa sintonia aí de ondas curtas. E ele fala, não deixes que o esmorecimento te envolva no clima da revolta, nem na atmosfera da displicência. Planta sementes do bom ânimo em todos os canteiros do coração, mas cuida delas. E não faltará alegria para o teu gasto diário, e nem esperança para o teu alimento. Então, vamos nos animar, vamos nos encantar pela vida, vamos cuidar, fazer direitinho o que ele está nos conclamando aqui a fazer. Porque olha só, se pensar é um dom, usar este talento que é nosso, nos conscientizando de que tudo que a gente imprimir nessas forças mentais vai retornar para nós na mesma porta, para nos encarcerar ou libertar, vai depender apenas de nós. Somos nós que vamos dar essa direção através daquela força da nossa vontade. Somos nós que vamos direcionar tudo isso. Vamos usar deste talento, vamos usar deste dom. E olha só, para enriquecer um pouquinho mais essa frase de Miramês, neste livro, Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, ele diz assim, que compreendemos que a matéria mental é um instrumento sutil da nossa vontade, gerando motivações de prazer ou de desgosto, de alegria ou de dor, de otimismo ou de desespero, representando turbilhões de força em que a alma atrai para si mesma os agentes de luz ou de sombra, de vitória ou de derrota, de infortúnio ou de felicidade. Ou seja, me encarcerando ou me libertando, como o Miramês disse. Então, a maneira de um homem que constrói estradas para sua própria expansão, ou que cria as algemas para si mesmo, a mente de cada um de nós, pelas correntes da matéria mental que nós exteriorizamos, vai se elevar a uma gradativa libertação nossa no rumo desses planos superiores ou vai nos estacionar nos planos inferiores. Depende apenas de cada um de nós.
Então, experimente ao despertar e levantar do teu leito, sentir e falar na alegria, pensar e meditar na felicidade, repetindo que tudo durante o dia vai correr bem. E mesmo que surgirem alguns problemas, haverá de vê-los como lições de entendimento. Quando a gente desperta dessa forma, os problemas vão se tornar lições, vão se tornar oportunidades para cada um de nós. E ele finaliza esse capítulo dizendo: não deixes de prosseguir nos ditames da lei, sempre servir. Servir sempre, com os recursos que o Senhor nos dotou. Pensa servindo e fala ajudando, que o dia para ti não passará em vão, e o prazer de viver começará a nascer em ti. Gente, este é o fim deste capítulo, só que eu quero lembrar de novo aquela frase que o Emmanuel nos diz no livro Vinha de Luz que eu comentei com vocês. Ele falou assim: lembra-te que és um espírito imortal temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Então, eles nos conclamam a servir. Eu quero agradecer do fundo do meu coração esse carinho de vocês para comigo. A Virgínia, a Tereza e vocês que passaram por aqui, que eu não consigo ver o nome de vocês, minha profunda gratidão. Que a gente tenha uma semana iluminada e que ela seja uma grande oportunidade de estarmos servindo sempre, sempre, sempre. Um beijo para todos, até a próxima segunda.